Olá, acadêmico! O meu nome é Gabriela e sou docente nos cursos de engenharia da Uniaselv. Neste vídeo, iremos apresentar a resolução de um exercício de vigas hiperestáticas, com grau 1 de estaticidade, referente à unidade 3, tópico 1 da disciplina de Introdução à Mecânica das Estruturas. Utilizaremos para a resolução o método das forças, com auxílio na tabela de Kurt-Baer. Então, o exemplo trata-se de uma viga hiperestática, cujo apoio na extremidade esquerda é de terceiro gênero, um engaste, e na extremidade direita, um apoio de primeiro gênero. Essa viga está sendo submetida a um carregamento distribuído em todo o seu comprimento, cujo valor dessa carga é de 20 kN para cada metro, e uma carga pontual de 50 kN sobre o apoio da extremidade direita. A primeira etapa no exercício é eliminar os apoios excedentes e transformar a estrutura de hiperestática para isostática. Então, nesse caso, a gente vai eliminar o apoio de primeiro gênero, transformando a viga de hiperestática para isostática engastada com um balanço de 10 metros. A segunda etapa consiste em criar uma viga adicional com uma carga unitária em substituição à reação apoio que foi eliminada. Então, no local da reação de apoio de primeiro gênero, eu criei uma carga pontual unitária. A viga que contém as cargas reais, a gente chama de configuração zero. E a viga com a carga virtual, a carga que foi criada em função da retirada do apoio, é chamada de configuração 1. Na terceira etapa, devemos desenvolver os diagramas de momento fletor para as vigas de configuração 0 e 1, sendo que na configuração 0 nós temos duas cargas sobrepostas, uma carga distribuída de 20 kN/m, que resulta num diagrama de momento fletor parabólico, e uma carga pontual de 50 kN, que resulta em um diagrama com reta inclinada. Então, dessa forma, a gente pode dividir a configuração 0 em duas etapas, uma viga A com uma carga distribuída e a viga B com uma carga pontual na extremidade direita. Verifique que não é necessário resolver as reações de apoio dessas vigas para determinar o momento fletor em cada ponto da viga. Se a gente olhar para o lado direito, não temos nenhum tipo de incógnita, temos valores conhecidos. Então, para a viga A, o momento na extremidade esquerda, no apoio A, vai ser equivalente à carga distribuída de 20, como ela está voltada para baixo, ela gera um momento no sentido anti-horário negativo, no sentido horário negativo, qual multiplicado pela distância gera uma carga em todo o trecho, e o ponto de apoio, o centro de gravidade dessa carga vai ser justamente o centro da distância em que ela está aplicada, ou seja, eu tenho que multiplicar pela distância dividido por 2, resultando então no momento no ponto A equivalente a menos 1000 kN vezes metro. Para a viga B, a solução é um pouco mais simples. O momento no ponto A vai ser igual à carga pontual vezes a distância da carga até o ponto em que queremos descobrir o valor do momento. Como essa distância é de 10 metros, o valor da carga vezes a distância é igual a 500 kN vezes metro. Esse momento também é negativo, pois também gira no sentido horário. Para a configuração virtual, o momento no ponto A vai ser igual à carga vezes a distância. Como a carga é positiva, voltada para cima, o momento gerado no ponto A ele tem o sentido, nesse caso, anti-horário positivo. Então, força vezes a distância, 1 vezes 10, gera um momento de 10 kN vezes metro na extremidade esquerda. Atente-se que no nosso desenho dos diagramas, consideramos o momento fletor positivo para baixo do diagrama e o momento fletor negativo para cima. Quarta etapa, realizar uma combinação entre os diagramas 0 e 1, utilizando a tabela de Kurt-Baer. Observação: combinar utilizando as figuras geométricas disponíveis na tabela. Sempre realizar a combinação para o mesmo comprimento de viga.
Neste caso, realizaremos uma combinação entre a configuração 0A e 1, assim como entre a combinação 0B e 1. Para combinar 0, 1, temos que combinar as duas partes da configuração 0, que é a A e a B, com a configuração 1. Então, a primeira etapa seria combinar a configuração 0A com a configuração 1. O momento fletor, o diagrama da configuração 0A, é uma parábola e da configuração 1 é um triângulo. Consultando a tabela de Kurt-Baer, eu tenho combinação para parábolas e triângulos. Nesse caso, é necessário observar se o ângulo de 90 graus está no mesmo lado para ambos os diagramas. Nesse caso, sim, está para o mesmo lado. Para esse exemplo, no lado esquerdo. No entanto, não tem problema eu combinar diagramas com ângulos de 90 graus, ambos posicionados para o lado direito. O que importa é que ambos estejam para o mesmo lado. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma parábola com ângulo para o lado direito e um triângulo com ângulo de 90 graus para o lado direito também, resultando numa equação igual a 1/4 vezes L, que é o comprimento em que eu estou combinando os diagramas, vezes o momento da parábola, vezes o momento máximo do triângulo. Substituindo os valores na fórmula, o comprimento total de 10 metros, o momento da parábola é igual a -1000 e o momento do triângulo, que é igual a 10, eu encontro a primeira combinação de deslocamento igual a -25.000. A segunda etapa, na combinação da configuração 0 com 1, é combinar a configuração 0B com a configuração 1. Nesse caso, eu vou ter um triângulo com momento negativo de 500 kN e na configuração 1, um triângulo com momento positivo de 10 kN. Então, temos triângulos de ângulo reto, o ângulo reto de ambos os triângulos está no lado esquerdo. Consultando a tabela, eu encontro uma fórmula de combinação igual a 1/3 vezes o comprimento vezes o momento máximo de ambos os triângulos. Aqui ressalta que o importante é que o ângulo reto esteja sempre do mesmo lado. Não interessa se ambos estão do lado direito ou ambos estão do lado esquerdo. Substituindo os valores na fórmula, eu encontro, então, um deslocamento 0B1 igual a menos 16.666,667. Aqui a configuração 0 e a configuração 1. Somando, então, os valores encontrados para 0A e 1 mais 0B e 1, o deslocamento total, 0 e 1, vai ser igual a 41.666,667. Quinta etapa, realizar combinação entre os diagramas 1 e 1, utilizando a tabela de Kurt-Baer. Ambos os diagramas 1 e 1, logicamente, são triângulos voltados para o mesmo lado. Utilizaremos a mesma fórmula que foi utilizada para a combinação de triângulos com ângulo reto no mesmo lado, que é igual a 1/3 vezes L vezes o momento de cada um dos triângulos. Como o comprimento é 10 metros e o valor do momento máximo para ambos os triângulos é igual a 10, a resultante da combinação é igual a 333,333. A sexta etapa consiste em restabelecer as condições impostas, ou seja, o deslocamento 1, 0 mais o deslocamento 1, 1 vezes x é igual a 0. Deslocamento 1, 0 pode ser substituído pelo valor encontrado de menos 41.666,667, mais o deslocamento 1, que é de 333,333, multiplicado por x igual a 0. Isolando o valor de x, eu encontro uma reação vertical correspondente ao apoio que foi eliminado de 125 kN. A sétima etapa consiste em redesenhar a viga, considerando a reação de apoio calculada. Então, considerando a reação, eu tenho uma viga isostática, com todos os valores considerados, e preciso determinar, na oitava etapa, as reações de apoio para finalizar o exercício. O somatório das forças verticais é igual a 0. Então, eu tenho que VA menos a carga distribuída, menos a carga pontual de 50 newtons, mais
a carga proveniente da reação de apoio da extremidade B de 125 é igual a zero. Isolando o valor de VA, eu encontro uma reação para a extremidade direita, uma reação vertical para o engaste de 125 kN. Nesse caso, o valor da reação de apoio em A e em B foi igual, mas isso aconteceu por uma situação das cargas gerarem equivalências. Normalmente, o valor dessas reações de apoio não são iguais. Tomem bastante cuidado. Qualquer dúvida, estamos à disposição nos canais de comunicação. Bons estudos e até a próxima!